Bem-vindo, Senhor Jesus, neste lugar. Bem-vindo você, meu querido e minha querida. Nós o saudamos com a paz do Senhor Jesus. A paz que só Ele pode dar. A paz que o homem não é capaz de discernir e entender sozinho. Mas pelo poder do Santo Espírito, nós podemos entender e receber essa paz. Amém? Que seja essa paz a reinar no seu lar aí. Muito obrigado pelo privilégio de nos receber na sua casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, e você também, amigo, que tenha sido convidado por algum dos nossos irmãos aqui na Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Muito obrigado você, meu querido, que está tendo o primeiro contato conosco nessa hora, que já nos visitou em alguma outra ocasião. É muito bom tê-lo conosco, é um privilégio poder entrarmos no seu lar nessa hora. Estamos aqui reunidos, como bem disse, a partir agora das 20 horas e 20 minutos. Começamos aí com um pequeno atraso, peço perdão por isso, mas é uma sexta-feira. Sexta-feira a gente perde um pouquinho a hora, não é verdade? Não no início do dia, mas agora, já no caminho aí da noite, né? Bom, você, meu querido, que está conhecendo a igreja agora, nós somos a Igreja Batista Boas Novas, estamos sob a liderança do pastor Ruimar Siqueira Lopes e estamos falando aqui do Rio de Janeiro. Nesse tempo mesmo de pandemia, a igreja segue firme, segue forte e se reunindo. Não podemos parar, o mundo precisa que a Igreja de Jesus siga firme, porque ele vive, não é verdade? A igreja segue viva, firme e forte e sem parar. Então, temos feito esses encontros, essas reuniões de cultos durante a semana. Já vou falar um pouquinho mais sobre a programação, as reuniões da igreja. E nessa noite aqui no culto, nos lares, nós temos uma reflexão, uma devocional. E eu convido que você me acompanhe agora nessa oração para que o Senhor venha Ele mesmo nos visitar e nos dirigir nesse estudo, que Ele nos deu discernimento, que seja a sua voz a falar, não a minha voz. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em o Teu nome, nas casas. Obrigado, ó Deus, porque mais uma semana se passou, ainda que efetivamente se conclua amanhã, no dia de sábado, mas nós certamente amanhã poderemos repetir que o Senhor até aqui nos ajudou, nos tem guardado, nos livrou do mal. Ó Deus, nós te pedimos humildemente que assim continue sendo. Confiamos em Ti, confiamos em Teu cuidado para conosco, sabemos que o Senhor é fiel. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas coisas erradas que temos feito, pensado. Te pedimos perdão quando temos negligenciado o tempo de qualidade contigo, na oração, na adoração e no ouvir da sua voz, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor anseia por falar conosco, que nós possamos verdadeiramente ter esse desejo também intenso de te buscar e ouvir. Sabemos que o Senhor fala mesmo através de coisas tão simples, mas para isso nós precisamos estar atentos, com os corações abertos. Por isso te pedimos perdão a Deus, se temos fechado o nosso entendimento. E, ó Deus, visita cada lar aqui agora, reunido, que o Senhor sopre, Pai, o seu Espírito, trazendo a cura onde se faz necessário, onde há enfermidade, trazendo a provisão, Pai, de toda sorte de bênção sobre cada família, restaurando os relacionamentos, ó Deus, transformando com o poder do Teu amor tudo aquilo que um dia foi rompido. Ó Deus, que haja vida e vida em abundância em cada lar. Seja o Senhor agora falar através do Teu servo aqui, Pai. Que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor sonde o meu coração, Pai. Que o Senhor, que já falou meu coração, possa falar o coração dos meus queridos que me acompanham agora nesse estudo. Que o Senhor tome conta de cada detalhe e tudo flua bem para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Como observadores atentos, certamente vocês já, durante essa semana,
tem tido a atenção de vocês ainda mais aguçada. É impossível a gente olhar para o mundo, a convulsão que está se colocando em tantos lugares, em tantas circunstâncias. É fato que o mundo está em chamas. De onde vêm essas chamas? Somos nós que incendiamos o mundo com um ardente e nobre amor que nós já recebemos em nossos corações da parte do Senhor? Ou será que nós somos chamuscados com fagulhas do fogo falso, o fogo que produz morte? Temos visto boquiabertos, desde os Estados Unidos da América, outros países, inclusive aqui o Brasil, que nós podemos dizer que a nação ou o mundo está em chamas. Mas nós temos uma constatação para isso, um remédio para isso. Se o mundo está em chamas, ele precisa desesperadamente das chamas do Espírito de Deus. Essas sim que produzem vida e vida em abundância. Meu querido, minha querida, olhando aí para esse contexto no qual o Brasil está inserido também, toda hora um tumulto, toda hora um surto de princípio de violência, de inquietação, de acusações, como se não bastasse já estarmos vivendo e enfrentando um problema tão sério na questão sanitária em todo o mundo. Paremos para pensar. Isso tudo é ou não produto do pecado nas vidas da humanidade? E se nós somos seres humanos, estamos inseridos nesse contexto. Vimos agora esse episódio nos Estados Unidos e todos têm falado a esse respeito. Alguns têm olhado mais na paixão, no calor da exploração que a mídia faz, porque é fato que na humanidade a morte de um ser semelhante sempre é explorada. E estarrecidos nós temos visto tudo isso acontecendo. Agora o episódio envolvendo um irmão, envolvendo criação do Senhor, que ali teve a sua vida ceifada numa situação que, claro, atentar contra a vida de alguém sempre deve ser algo não aprovado. E em cima disso se iniciou todo um caos, toda uma exploração também política, uma exploração também econômica, filosófica, que na verdade não está preocupado com vidas, mas está preocupado com outros benefícios em si. Mas, amados, isso me fez lembrar de um irmão nosso, o reverendo Martin Luther King. Ele, lá na década de 60, um dia antes de ser assassinado, num sermão à igreja e à comunidade dos Estados Unidos, ele fez um discurso que não é o que é o mais famoso, porque o mais famoso é aquele: eu tive um sonho. Todos nós conhecemos, já devemos ter visto isso nas escolas ou na universidade. Mas esse último, que é muito impactante e cheio de esperança. E lendo ali aquele discurso, eu lembrei dos dias que nós estamos vivendo. Acompanhe comigo atentamente aqui a leitura da parte final desse sermão. Okay? Diz assim: temos dias difíceis pela frente, porém, isso não importa. Eu estive no topo da montanha, mas isso não me importa. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma longa vida. A longevidade tem seu lugar, porém isso não me preocupa agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e tenho olhado e tenho visto a terra prometida. Pode ser que não chegue lá com vocês, mas quero que saibam esta noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida.
Por isso estou feliz esta noite. Nada mais me preocupa, não temo a nenhum homem. Meus olhos têm visto a glória vinda do Senhor. O servo de Deus se dirigindo ali à igreja, num encontro junto com outros líderes das igrejas nos Estados Unidos, e que falavam em amor, falavam em legado. E se muita gente até hoje usa de maneira equivocada o seu posicionamento como filho de Deus, que não podia haver tamanho sofrimento na sociedade sem fazer nada a respeito daquilo, muitas dessas palavras foram desvirtuadas, e tanto é fato que outros discursos dele, até feito em praça pública, para a história são mais relevantes, mas certamente ele sempre esteve ali no centro da vontade do Senhor. Dias depois, vocês podem pesquisar aí rapidamente na internet, quando tiver oportunidade, ou nos livros de história, ele foi assassinado dias depois. Mas ele era um pacificador. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser pacificadores. Ao mesmo tempo, na mesma época, existia um outro líder nos Estados Unidos, cuja voz era uma voz para a revolução, justificando inclusive o uso da violência e da força, o conhecido Malcolm X. Muita gente, naquela ocasião, seguiu, e principalmente com o assassinato do reverendo Luther King, isso ganhou um impulso ainda maior, porque o homem é movido por paixões. Muitos passaram a seguir o que apregoava aquele líder Malcolm X. Tanto tempo se passou, algumas coisas mudaram, mas sabe o que não mudou na face da terra ainda? O domínio do pecado. E é o pecado que produz morte. Temos visto, por exemplo, a violência que tem brotado a partir desse episódio. E temos visto homens de Deus, e esses não têm os microfones das emissoras de TV. Temos visto a própria família do George Floyd, tampouco isso ecoou aqui no Brasil, pelo menos que tenha ganho 2, 3 avisos e flashes nas emissoras locais, eu não vi. Eu tive a oportunidade de assistir isso e ler sobre isso vindo de fora. O irmão do George Floyd é cristão. E ele pediu que houvesse manifestação sim, mas que fosse pacífica. Porque já não bastava o sofrimento de perder um ente querido, ainda ver o uso equivocado de um assassinato, de um crime que é contra a vida, de forma a condenar outros. Amados, a tese que nós vimos trazer nessa noite, que o Senhor nos tem colocado em nossos corações, é que somente através do poder do amor de Deus nós poderemos transformar o mundo. Não há outro caminho. Nós precisamos de mais mãos abertas em direção aos céus, orando, clamando, frontes curvadas, joelhos dobrados, não de punhos cerrados e vozes esquizofrênicas clamando por poder. Só o poder de Deus, e esse não é comprado, esse não é conquistado por merecimento. O poder de Deus vem somente através do governo do Santo Espírito do Senhor na vida daquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Não precisamos de poder. Não se conquista poder. Nós precisamos, amados, que nossas atitudes como servos obedientes a Deus, a sua palavra, que nós a coloquemos em prática, que nós obedeçamos os mandamentos do Senhor, que verdadeiramente amemos o vizinho. Quem é o seu vizinho? Quem é o meu vizinho? Esses são os próximos, os familiares, os colegas, as pessoas com quem nós cruzamos e nos relacionamos
na praça, na praia, no campo de futebol, no elevador. Nós precisamos, diante desse mundo que está em chamas, investirmos mais em nossas orações silenciosas, nos nossos quartos, porque essas orações silenciosas falarão muito mais fortemente, porque terão a autoridade do Deus, o nosso Senhor, aquele cuja voz brada como trovão e que jamais será calado. O amor do Senhor arderá nos nossos corações e nos purificará e transbordará do nosso íntimo para o mundo que nos cerca. Reverendo nosso irmão em Cristo Jesus, Martin Luther King, também assim disse, certa feita: eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. O texto que nós teremos por referência nessa noite é aquele que está em 1 João, capítulo 3. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí. O texto vai do verso 1 ao verso 24. Nós não teremos a oportunidade de ler na íntegra, mas em alguns momentos eu farei algumas citações. Mas observemos que a palavra do Senhor aqui, nessa primeira carta do apóstolo João, fala desse maravilhoso amor de Deus. É bom a gente lembrar, que a gente vai estar observando aqui, como João estava apaixonado, como ele estava cheio desse amor, como ele estava maravilhado por esse amor. Mas lá no início, para quem conhece o Evangelho, sabe que ele também era durão, né? Então, mais uma vez, como foi com Pedro, como foi com João. João, inclusive, se envolveu numa polêmica lá, vocês devem lembrar, que ele pensava e desejava ter o lugar à direita do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus iniciasse seu reino, lá no início, que ele ainda tinha uma percepção equivocada de que o Senhor Jesus, talvez, assim como Judas, como outros, imaginavam que o Messias viria para estabelecer um governo terreal ali, destituir Roma do poder. Esse mesmo João teve a sua vida impactada pelo poder transformador do amor. Basta lembrarmos que naquela mesma época também existia Barrabás, que ao contrário de Jesus não era nem um pouco pacificador. Ele era pela punho fechado, violência, espada na barriga do inimigo. Lembremos que a humanidade, desde que Adão e Eva caíram e pecaram contra o Senhor, desejando a sabedoria do Senhor, desejando tomar o lugar do Senhor, tomar o controle, seduzidos ali pelo inimigo das nossas almas, o adversário, a serpente, o dragão, Satanás. Na época de Cristo, muitos se levantaram quando do julgamento de Cristo Jesus, quando Pilatos indagava a multidão, que era um costume, uma tradição que Roma tinha com os povos dominados. Naquele dia, ele fez a seguinte pergunta: a quem vocês preferem libertar? A Jesus ou a Barrabás? Será que nos dias de hoje, muitos, mundo afora, inclusive em muitas igrejas, estariam escolhendo Barrabás ou a Cristo? Vamos ler aqui o texto. O apóstolo João inicia dizendo assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não conheceu esse amor. O mundo rejeitou esse amor. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Façamos a pausa aqui. Muita gente diz que crê em Jesus. Muita gente procura segui-lo em parte dos seus ensinamentos. Mas muita gente não percebe que ao seguir parcialmente, não o obedece. E se não o obedece, não o ama. A palavra do Senhor nos revela o que é o certo, o que é o errado, o que agrada e o que desagrada ao nosso Deus. Mas por vezes, chamuscados pelas chamas das filosofias humanas, pelas paixões que cegam, ensurdecem e dominam de tal maneira, porque o pecado impõe essa escravidão sobre as pessoas. As pessoas, a pretexto de justificar um erro cometido por um terceiro, vão e cometem erros iguais ou ainda piores. Talvez você não tenha visto, mas nessa mesma semana, quando começou aquele quebra-quebra, aquele tumulto lá nos Estados Unidos, uma das lojas, um patrimônio de alguém que trabalha e que emprega muita gente, protegido por um policial aposentado, um senhor de seus 72 anos, se eu não me engano, aproximadamente a idade é essa, policial aposentado que estava trabalhando ali como segurança, protegendo o patrimônio da empresa que o contratou. Teve sua vida ceifada por vândalos que queriam invadir e depredar o patrimônio. Amados, numa época, exatamente nessa semana, muita gente ali naquela comunidade aguardando as lojas serem reabertas, porque ali naquele município, naquele estado, de certa forma o vírus já está mais controlado. Pessoas ansiosas da própria comunidade, que trabalham naquelas lojas, agora sequer terão a oportunidade de trabalhar, porque chegarão nos seus empregos, vencida essa fase lá da quarentena, e não terão onde trabalhar. Pessoas, vidas. E a vida daquele policial, a propósito, policial negro, foi ceifada quando ele estava ali trabalhando, protegendo o patrimônio, protegendo algo que inclusive é um objeto de bênção na vida daquela comunidade. Lojas de departamento, nós sabemos quantas pessoas são empregadas ali. E certamente as pessoas que lá trabalhariam são as pessoas daquela comunidade. Não viria gente de outras comunidades para trabalharem lá. Mas o pecado nos escraviza. O pecado coloca outras paixões no centro da nossa vida. E a esse pretexto nós fazemos tudo. Mais adiante, João fala no texto: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E ele segue: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Que a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta:
que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quanto a nós, temos amado? Porque se nós não amamos, nós permanecemos na morte. Aquela condenação que o pecado impõe sobre as nossas vidas. Amados, o amor de Deus nos atraiu. Por sua graça, nós fomos salvos. Aleluia! Desde então, o que nós temos feito com tanto amor que o Senhor nos deu? Ele nos ensinou que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se tratam de ensinamentos simples, porém poderosos. Então, por que é que nós não o temos praticado? Pois quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos e o obedece. Amarás ao teu Deus acima de tudo, de todas as coisas. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso quando o Senhor Jesus foi indagado acerca dos demais mandamentos que Moisés havia recebido e transmitido para o povo. Jesus não revogava e não revogou de forma alguma, valem para hoje, aqueles ensinamentos contidos nos 10 mandamentos. Porém, ele resumiu, porque se nós amarmos a Deus acima de tudo, e se nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, será muito mais fácil não matarmos, não tratarmos vidas de maneira desrespeitosa, não fazermos uso, seja político, econômico, psicológico, seja qual for o uso, em detrimento das pessoas para o nosso próprio benefício. Não odiaremos as autoridades simplesmente porque elas não usam as cores que nós gostamos. Amados, triste realidade por vezes é encarado que os que foram chamados por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Os que foram chamados por tamanho amor e enviados para amar, em vez de levantar suas mãos para orar, para abençoar, para clamar por salvação, por cura, por transformação, muitas vezes têm se juntado àqueles que cerram os punhos, bradando como loucos, como esquizofrênicos, furiosos, ensandecidos e sendo usados não apenas por aqueles que diretamente têm algum benefício com esses movimentos, mas usados pelo inimigo das almas. Triste realidade. Punhos cerrados, ecoando raiva, rancor, enfim, desamor. Qual legado nós temos entregue a esse mundo enfurecido e insano? Reverendo Martin Luther King, naquele sermão, ele fez menção, inclusive, a Moisés, o servo do Senhor. Foi chamado para não ele libertar o povo da escravidão, mas para ele ser o canal de Deus na vida daquele povo, para abençoá-los e para conduzi-los para fora da escravidão nas mãos do faraó. Homem que orava, jejuava, homem que tinha uma paciência tremenda, obediente ao Senhor, mas que
ali ao final da sua vida, o Senhor o levou para o alto da montanha, mostrou para ele a terra prometida, cumprimento da promessa lá para os pais Abraão, Isaac, Jacó, mas disse a Moisés que ele não pisaria naquela terra. Por conta de Moisés? Não. E ele já tinha dito isso a Moisés ao longo da jornada, quando o povo pecou lá no deserto e ergueu ídolos. Apesar de tudo que já tinham vivenciado com o Senhor, tantos milagres, tanto amor do Senhor, mas o Senhor honrou Moisés. E ele viu essa terra prometida. E ele andou em sua jornada não preocupado se pisaria na terra prometida, mas preocupado em cumprir a vontade do Senhor e deixar um legado para aquele povo. O legado da fé, que era o maior legado. Que aquela fé num Deus soberano, um único Deus, que tudo pode, que liberta os cativos, que abre o mar para o povo passar, que abre o leito do rio para o povo passar com pés enxutos. Esse mesmo Deus, essa fé nesse Deus era o maior legado. Pois bem, esse texto está lá em Deuteronômio 34, verso 1 a 7. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. Uma infinidade de terras, terras lindas, verdes, ricas. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Logo, o Senhor guardou até ali. Não teve enfermidade. Se lembrarmos do texto, as roupas daquele povo duravam muito. As sandálias, as roupas. Quando achavam que não tinham o que comer, caía maná do céu. Num capricho que iriam comer carne, o Senhor enviou as codornizes. O que ficou de Moisés? Para Josué, para Caleb, para os demais, para toda a descendência, foi o legado da fé de Moisés. O corpo dele não foi e não pôde de maneira alguma ser cultuado, adorado, porque certamente alguns acabariam fazendo isso. O homem é pecador, e o homem, quando peca, se afasta do Senhor, seu coração esvazia e fica procurando ídolos que na sua cabeça possam preencher aquele vazio que só o Senhor pode preencher. Nós precisamos ensinar, declarar, profetizar e viver o amor no dia a dia, desde os momentos mais simples aos complexos, sem variar em nossa conduta que deve resplandecer o caráter de Deus. Temos resplandecido a glória de Deus? Você tem se posicionado? Eu vi muita gente. Quando nós agimos no calor da notícia, somos homens, mulheres, somos seres humanos, somos impactados por aquilo que vemos, mas no calor ali dos primeiros minutos dessa notícia e de outras aqui no Brasil, no mundo afora, não apenas essa, estou me referindo a esse episódio, porque
A partir dele, muita coisa ganhou corpo, né? Muitos discursos têm se sustentado. E eu vi, inclusive igrejas, postando no dia que um movimento que brotou da comunidade de celebridades, artistas, pensadores e muita gente pegando carona nesse movimento e fortalecendo aquela declaração. Cuidado, muito cuidado, porque se aquelas pessoas não são filhos de Deus, aquilo não vai ser usado da forma adequada. Por outro lado, graças a Deus, temos visto igrejas, líderes, irmãos como eu e você, pessoas comuns, indo também no meio dos movimentos, orando, louvando, atuando como pacificadores, não sendo manipulados ao se associarem com ideias a princípio boas, positivas, mas que tem outra conotação logo ali adiante. É fato que Deus não faz acepção de pessoas. Assim, de forma alguma, devemos fazê-lo. Nenhuma acepção, seja a distinção qual for. Vimos com tristeza nesses dias muita gente em uma nação se levantando também para atacar agora os policiais. Olha, eu lembro do Evangelho, eu lembro do Senhor Jesus. Quando aquela mulher adúltera foi pega no flagra, como se fala no popular, ela foi levada para fora da aldeia e todos já estavam com pedras na mão para apedrejá-la. Afinal, a lei era contra o adultério, era pena de morte. Todos já estavam prontos. Curioso, né? Ninguém levou o homem que estava com a mulher em adultério, mas levaram a mulher. E aí, numa pegadinha, tentaram pegar o Senhor Jesus. Porque pela lei, quem comete adultério é sujeito à pena de morte ou pena de vida. Qual foi a pergunta que o Senhor Jesus fez? Pergunta não, uma afirmação na verdade, né? Aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Agora, será que ali no meio daquela galera, quantos já não tinham dado um like pro Vidas Adúlteras Não Importam? O Senhor Jesus não seguiu, não deu like para aquilo. Mas ele também disse para a mulher: vá, minha filha, não peques mais. Amados, Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano, vocês se lembram? Quem foi que cuidou do homem que estava abandonado, havia sido assaltado, agredido, estava ferido no meio do caminho, na estrada? Por ali já haviam passado religiosos, a parábola do mestre assim narra, pessoas abastadas, com condições, homens que guardavam a lei. Nenhum deles parou para estender a mão. E justamente quem passou? Um samaritano. As pessoas de Samaria, nós vimos inclusive isso agora recentemente no estudo de Atos dos Apóstolos, né? Quando a gente está voltando lá para a igreja primitiva, entendendo esse poder transformador do amor, o governo do Espírito Santo que fazia a diferença e fazia as pessoas viverem aquilo que criam, e onde eles pisavam, vidas eram curadas. Quando orava, o chão tremia, né? Naquela época, loucuras como essa narrada agora há pouco sobre a mulher aconteciam.
Porque Estevão foi apedrejado até a morte por intolerância. Não toleravam a fé que ele apregoava em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E a partir dali, nós vimos em Atos que o Evangelho começa a se espalhar para fora de Israel e vai a Samaria. E aí, por isso que eu cheguei e citei esse breve trecho aqui para justificar. Os samaritanos, ou seja, os de Samaria, não eram bem quistos pelos judeus de Israel e vice-versa. Porque na época lá do cativeiro, os de Jerusalém, os de Israel, daquelas tribos ali, haviam sido levados cativos e não ficaram como ficaram os samaritanos, que foram contaminados por outras crenças pagãs em falsos deuses, em ídolos, etc. e tal. Então havia uma acepção de pessoas, divisão, separação. Mas na parábola do Senhor Jesus, quem vai cuidar do homem que está ali agredido no caminho era exatamente o bom samaritano. O Senhor não fez, jamais fará acepção de pessoas. Tampouco nós podemos fazê-lo. Isso é fato. Mas essa acepção é quanto a tudo e quanto a todos. Não pode haver acepção de pessoas contra ricos, contra pobres, contra policiais. Não pode haver contra autoridades. Nenhum de nós é digno de receber algo do Senhor, mas pelo seu amor, pela sua graça, nós fomos salvos. Olha, isso é tão sério que lá em Deuteronômio 16, versos 19 e 20, o texto fala, que eu vou ler na versão Almeida Corrigida e Fiel, que diz: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas. Na versão de hoje diz assim, da Nova Almeida Atualizada: vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade. E o texto vai além: nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Nós só deixaremos um legado. E as nossas gerações futuras receberão a terra prometida se nós seguirmos a justiça, somente a justiça, para que possamos viver e herdar a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Esse foi o legado de Moisés, esse foi o legado ali do reverendo Martin Luther King. E por que nós o faríamos? Por que nós faríamos acepção de pessoas, seríamos parciais? Não há justificativa. Devemos repudiar sim a morte. Ninguém tem permissão do Senhor para pôr a mão sobre as vidas ou sobre a vida de outras pessoas. Ninguém. Nem mesmo sobre a minha própria vida eu tenho esse poder, esse direito. Porém, não nos cabe, meus queridos, buscar a justiça com as próprias mãos ou a pressa em condenar quem quer que seja. Atire a primeira pedra, como o Senhor Jesus disse, aquele que não tem pecado. Ouçamos a voz de Deus, não os gritos dos homens, gritos que sim são parciais. Quantos gritaram, quantas celebridades postaram nas redes sociais, quantas vieram a público dar entrevista, falando que vidas negras importam. Sim, as vidas importam de todos. Todos os negros, os brancos, os amarelos, todos. Todos foram criados pelo Senhor. E as vidas dos policiais também importam. Ou não? Carecem da glória de Deus, tanto quanto qualquer um.
nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar da face da terra. Ouçamos a voz de Deus, não os gritos dos homens. Olha o que Jó disse, lá em capítulo 34, verso 16 e 19. O texto diz assim: portanto, se você tem entendimento, e nós temos entendimento do Senhor, escute isto, dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que ninguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. Olha, curioso, né? Nessa época de Jó aqui, ninguém falaria para um rei, você não vale nada. Ou para os príncipes, seus perversos. E hoje o que mais se faz é isso. E com tristeza, por vezes isso sai das bocas de filhos de Deus. Na última semana o pastor Ruimar aqui ministrando, ele nos lembrou que o que contamina não é o que entra, né? Citando lá as recomendações do apóstolo. Não é o problema o que você come, o que entra. O que pode contaminar é o que sai. E mata muito mais do que qualquer vírus. Cuidemos para que as nossas vozes não fortaleçam vozes que não vêm do alto. Porque se assim fizermos, isso trará morte para o mundo. Nós não podemos ser parciais. Não podemos negligenciar o chamado, o amor. Nosso chamado é para o amor. Amar é, sobretudo, uma decisão. Não pode haver distinção alguma no tratamento ao próximo. Porém, não será a violência, sob hipótese alguma, que trará a paz, trará a igualdade. Olha a recomendação do apóstolo Tiago, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em Jesus, ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Essa na versão Nova Almeida atualizada. Na versão Almeida Corrigida Fiel, fala: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Meu querido, minha querida, no lugar do ódio, seja o amor. No lugar da vingança, seja a justiça de Deus. Cristo pregou o amor e foi assassinado. Tantos outros, Estevão, vários dos apóstolos, e ainda hoje, nos dias de hoje, igrejas perseguidas mundo afora. É difícil a gente ver muito irmão em Cristo, muita igreja seguindo, por exemplo, hashtags oremos em favor da igreja perseguida. Mas quando vemos modinhas surgindo, com tristeza, muita gente embarca sem filtrar, sem olhar para a palavra, fazer como os nossos irmãos de Bereia, confrontar na palavra. Reverendo Luther King também teve sua vida ceifada, mas as palavras dele em seu último sermão diziam que ele viu a glória do Senhor. Nós vimos a glória do Senhor. Quando tivemos o encontro, se foi genuíno, vimos essa glória do Senhor. O que nós temos feito com ela? Que legado pretendemos deixar? Ou queremos usar tudo para o nosso próprio benefício aqui e agora? Envergonhando o nome do Senhor, mostrando que não cremos que dias melhores virão. Amados, nós vimos a glória do Senhor em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? 1 Pedro 1, 15 a 19 diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem,
porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Precisamos ser santos, porque aquele que nos chamou é santo. O amor de Deus, ele é maravilhoso. Não o dispensemos, não o negligenciemos. O amor é a força que move o mundo, é a força motriz, não o dinheiro ou afins. Amados, porque Cristo, ali em Romanos 5, versos 6 a 10, o texto diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Obedeçamos a palavra de Deus. Nós obedeceremos se nós entendermos o seu amor. João 14,15 disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Nós amamos o Senhor? Nós guardamos os seus mandamentos? Se nós amamos o Senhor, nós guardamos e nós guardaremos os seus mandamentos. Por fim, Luther King, muita gente lembra do seu assassinato cruel, até se fala mais nisso do que o seu legado efetivo, e que mostrou para todo um país que todos eram iguais perante o Senhor. Muita gente, desconhecendo a sua história, não sabe que lá no início da sua caminhada, ele estava assinando seu primeiro livro, e lá, quando dessa assinatura em Nova York, uma mulher negra que tinha problemas mentais atravessou aquele saguão do local onde ele estava assinando os livros, veio até Luther King, que tem o nome de Martim Lutero, e o espetou com uma faca, atentando contra a sua vida, após perguntar: quem é o Senhor? O Senhor é o Martin Luther King? E ele respondeu sim. E ao responder sim, ele foi esfaqueado. Muita gente ignora esse acontecimento. E aí, dias após aquele fatídico acontecimento, os jornais da época estamparam a notícia, inclusive New York Times, dentre outros, que se o Dr. Luther King tivesse espirrado, ele teria morrido, porque a faca ficou muito próxima de uma artéria, que é uma artéria das principais. Mas a comoção foi grande na comunidade. O presidente do país, o vice-presidente, escreveram cartas gentis, os governadores, carta de todo lugar, inclusive de outros países do mundo. Mas olha o que ele diz ali, nesse sermão, lembrando desse momento. De todos os estados e de todo o mundo chegavam cartas gentis. Li algumas, mas uma jamais esquecerei. Uma. Recebi uma do presidente, do vice-presidente, mas esqueci o que esses telegramas diziam.
Recebi uma visita e uma carta do governador de Nova York, mas também esqueci o que dizia. Mas houve uma carta enviada por uma menina. Uma menina de 10 anos que estudava em White Plains High School. Li essa carta e jamais a esquecerei. Ela simplesmente dizia: querido Dr. King, sou aluna da White Plains High School. Embora não devesse importar, queria mencionar que sou uma menina branca. Li no jornal sobre o seu infortúnio e o seu sofrimento, e li que se o Senhor tivesse espirrado, teria morrido. Escrevo simplesmente para lhe dizer que estou muito feliz que o Senhor não tenha espirrado. Uma menina de 10 anos. E essa carta que ele não esqueceu. E aquilo marcou a sua vida até que ele caminhasse e chegasse àquele ponto, onde seu legado influenciou a vida de toda uma nação, a vida de todos os homens e mulheres, influenciou a nossa vida aqui no Brasil hoje também. Mas ele não seguia vozes que existiam de raiva, de ódio, de rancor. Ele escolheu o amor do Senhor e não o ódio. Vejam vocês que quem levantou uma faca para atentar contra a sua vida era uma mulher negra. E vejam vocês que a carta de uma menina de 10 anos que era branca impactou a vida do Dr. Luther King. Deus não faz acepção de pessoas. Nós não devemos fazer. E eu concluo lendo aquele trecho do início do estudo nessa noite, do seu discurso, do seu sermão. Bem, não sei o que acontecerá agora. Dias difíceis virão, mas não me importo, pois eu estava no topo da montanha. E não me importo. Como qualquer pessoa, gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas não me preocupo com isso agora. Apenas desejo obedecer aos desígnios de Deus. E Ele me levou ao topo da montanha. Olhei ao redor e contemplei a terra prometida. Posso não alcançá-la, mas quero que saibam que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Estou tão feliz. Não me preocupo com nada, não temo homem algum. Meus olhos viram a glória da presença do Senhor. Muita gente age desesperadamente, perde inclusive o controle por conta de medo, pânico. Mas se o Senhor está e reina em nossas vidas, nós não seremos governados pelo pânico, pelo medo, pela raiva, pelo rancor, pelo ódio. Que esse nosso Deus possa encher o seu coração agora de amor. Amém? Você que ainda não teve encontro com tamanho amor, que ore conosco agora, nesta hora, e entregue a sua vida àquele que deu sua própria vida pela salvação de toda a humanidade. Aquele que não fez acepção e jamais fará acepção de pessoas. A salvação é para todos. Todos somos iguais perante o Senhor. Não precisamos desse reconhecimento de homens. Esse reconhecimento já é do nosso próprio Deus. Se vivermos esse amor, isso será algo natural no nosso dia a dia. Que sejamos amáveis não apenas em palavras, mas em atitudes. Pensemos antes de abrirmos nossas bocas, de darmos os nossos cliques. E pensemos se estamos proferindo palavras de bênção ou de maldição. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor prometeu a Abraão que através dele daria uma grande descendência, que a salvação chegaria nas nações. Obrigado, Senhor, porque Moisés foi levado pelo Senhor em honra e com seus olhos pôde ver o cumprimento da promessa do Senhor sobre aqueles que viveriam o legado de Moisés, que era a fé
no Deus Altíssimo. Ó Deus, nós já recebemos esse legado, fomos atraídos por esse amor, por isso te pedimos perdão se não temos levado esse amor adiante. Faça cair de nossas vidas, Pai, todas as barreiras, as paixões, as prisões no entendimento, as paixões que nos direcionam para coisas contrárias ao Senhor, à sua vontade. Ó Deus, dá-nos a clareza, o discernimento para não nos associarmos, nem sermos manipulados por discursos vazios, humanos, de pessoas que não querem nada além do seu próprio benefício, em detrimento de vidas. Ó Deus, é o Senhor quem nos diz que todas as vidas importam, assim nós cremos. Ajuda-nos também, Pai, a assim nós vivermos, porque se nós guardarmos os Teus mandamentos, é porque nós o obedecemos e o amamos. Muito fácil dizermos que amamos, mas, Pai, ainda que seja difícil amarmos ao Senhor acima de tudo e amar aos nossos próximos como a nós mesmos, ainda que isso seja difícil com a nossa força do braço, com a nossa própria vontade, nós te pedimos humildemente que pelo poder do Santo Espírito de Deus possamos fazer isso, para a sua honra, para a sua glória. Recebe agora aquele, aquela que tem entregue a sua vida ao Senhor. Que o teu Santo Espírito produza a conversão, o convencimento nos corações, que haja derramado o teu Santo Espírito sobre a vida daqueles que o receberam nesta hora como o único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado porque esse amor tem levado tantos à frente, proclamando, profetizando vida, salvação, cura, provisão do alto. E assim tem acontecido ao longo dos tempos, de forma que hoje, neste ano de 2020, mesmo em meio a um caos produzido pelo pecado, mesmo nesse cenário, nós temos a Tua palavra para nos confortar e para nos direcionar. Obrigado porque és o mesmo, Jesus, de ontem, de hoje e de sempre. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, minha querida, domingo você tem um encontro conosco no estudo bíblico a partir das 9h30. Por volta de 11 horas iniciamos com o culto. Tudo isso feito ainda de maneira virtual. Seguimos as orientações, respeitamos as autoridades, oramos por elas e também seguimos as suas orientações. E nesse culto pela manhã teremos a ministração da ceia. Participe conosco, prepare desde já os elementos. É importante envolver toda a família nesse evento que não apenas é um cumprimento de uma ordenança, mas que é um momento ali que estamos juntos, como corpo de Cristo, no mover do sobrenatural, fazendo aquele memória dele, até que ele volte, mas também ali declarando para o mundo espiritual que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e glorificando o seu nome. A ceia em si não salva ninguém, mas a ceia é feita em amor no nome do Senhor e em memória do seu nome. À noite teremos também a transmissão do culto ministrado ali na residência do pastor Rui Maia, e durante a semana, segundas, quartas e sextas, sempre no mesmo horário, antecedido pelo horário lá da adoração, onde a igreja segue adorando ao Senhor, lendo salmos, entoando hinos de louvor. E finalmente, nos demais dias da semana, temos sempre o encontro de cada um dos irmãos com o nosso Deus, orando em favor das famílias, em favor das nações, em favor da liderança do nosso país, para que haja paz, para que haja harmonia, para que o amor do Senhor prevaleça no meio do nosso povo. E finalmente, as crianças saibam que domingo às 17h30 teremos aí a transmissão ao vivo, isso mesmo, do cultinho, 17h30, através do aplicativo Meeting. Então você desde já é convidadíssimo, chame também seus amiguinhos. Se tiver alguma dúvida quanto ao cadastramento e ao registro do aplicativo,
é só mandar pelo grupo do WhatsApp aí perguntando. Portanto, meu querido, minha querida, vamos ter fé em Deus, seguir adiante e amar as pessoas. Amém? Que prevaleça a vontade do Senhor, o seu amor e a sua justiça sobre as nossas vidas. Que sejamos bênção onde estivermos. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. E até domingo, no mesmo horário, no mesmo local. Um beijo, um abraço. Jesus te ama e nós também.